Voltamos com o Colégio Debate. No finzinho do primeiro bloco, o deputado Robson Leite estava falando sobre a questão das oportunidades que devem ser dadas aos menores envolvidos com algum tipo de crime, como tem sido bastante falado nos últimos tempos. Cada vez que se comete um crime na cidade, volta à tona a questão da redução da maioridade penal. Deputado, o senhor estava falando justamente sobre esse ponto da falta de oportunidade. De onde viria a receita, por exemplo, para que essas secretarias se integrem e façam ações para ressocializar esses jovens que já estão envolvidos na marginalidade e para também, claro, evitar que outro jovem se envolva no mundo do crime? Não falta recurso, falta vontade política. Recurso você tem. Você tem recursos federais, você tem recurso no Estado para isso, a gente vê o orçamento, vê o crescimento, de onde está crescendo e, evidentemente, para onde estão sendo destinados os recursos. Não dá para crer que um Estado que faça um investimento no estádio como o do Maracanã, com dinheiro público de mais de R$1 bilhão, não consiga construir programas, não tem a capacidade, a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, de construir programas efetivos que dialoguem diretamente com essa problemática. E é possível, você tem outros estados que estão fazendo isso. Eu vou citar um outro exemplo aqui, o estado do Rio Grande do Sul, que talvez não tenha diretamente a ver com esse programa da juventude, e dos jovens e adolescentes, mas é um programa muito interessante com relação à questão da mulher. O Rio Grande do Sul criou um programa que dialoga com a Lei da Maria da Penha, que os casos onde as famílias já houve algum tipo de violência doméstica contra a mulher, a polícia, e em especial a polícia feminina, faz visitas periódicas não marcadas. E essas visitas garantiram, saem em comitiva lá, a delegada ou mesmo a policial visita a casa onde houve aquela reclamação sem avisar e pergunta, dialoga com a família, evidentemente pedindo para entrar, sem invadir, nada disso. E normalmente quem atende é sempre a mulher que sofreu a violência, ela recebe a polícia, dialoga, toma um café, bate um papo, cria um ambiente que inibe, inclusive, o agressor de repetir. E é interessante que de todos os casos de violência, de quando começou esse programa, que foi em 2012, faz um ano agora, o Rio Grande do Sul não teve nenhum caso de reincidência de 2012 para cá. São mais de 1.000 casos no país em um ano, de reincidência, fora os casos novos, nenhum deles no Rio Grande do Sul. Ou seja, vontade política para criar programas com custo mínimo, que você pode fazer algo similar, por exemplo, e está sendo constituído também no Rio Grande do Sul um programa parecido, para jovens e adolescentes que voltam para o lar e que, evidentemente, precisam dessa construção, dessa ação, com uma visão de uma polícia que não é uma polícia repressora, mas uma polícia cidadã. Isso nós temos casos também em prefeituras que pegam a guarda municipal e fazem esse tipo de programa. Foi o caso de Diadema em 2005, com contribuições interessantíssimas para essa pauta. Quer dizer, o que falta é vontade política, é interesse em realmente fazer esse tipo de construção para que a gente possa começar a mudar nesses estados, nessas cidades, e aqui no Rio de Janeiro, evidentemente, que é onde se precisa também, a cultura com relação ao jovem e adolescente. Carlos Nicodemos, do ponto de vista jurídico, esses projetos que o deputado citou aqui há pouco como exemplo, você acha que são viáveis? Qual seria a contribuição que você acha que juridicamente seria possível? Olha, está corretíssimo o deputado Robson Leite, porque sobram leis e faltam políticas. Porque nós podemos aqui desenhar o arcabouço legal hoje, por exemplo, da política socioeducativa, que é essa voltada para o adolescente autor de ato infracional, e dizer que nós temos uma Constituição Federal, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, temos a Resolução 119 de 2006 do CONANDA. Essa resolução, ela desenha a Política Nacional de Atendimento Socioeducativo, e ano passado nós tivemos a edição da Lei 12.594, que é a lei que institui o SINASE no Brasil, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, sobram legislações. Essa lei, por exemplo, ela determina, entre outras coisas, que sejam garantidos e assegurados aos adolescentes o PRONATEC, o Programa Nacional de Formação. Mas ontem, inclusive no seminário que ocorreu em Brasília, esta semana, do qual eu participei, eu apresentei os dados do governo em relação ao PRONATEC. Hoje estão disponíveis para os adolescentes no Brasil somente 12.000 vagas. Então, essa lei, por exemplo, também fala que é preciso garantir programas de atendimento aos adolescentes, autores de ato infracional, que atendam a questão das drogas, que eles possam ser assistidos com o tema da droga, porque é uma realidade.
o último dado que nós temos em relação aos adolescentes que praticam ato infracional e que estão ameaçados de morte é que 70% desses jovens são ameaçados de morte pelo narcotráfico. Agora, queria chamar a atenção aqui de duas questões que são estratégicas nesse processo. E aí, nesse indicativo que o deputado Robson Leite dá, é muito interessante. Construir presídios, construir unidade de internação, não resolve. Não resolve. Aí, em cima disso aí, eu tenho um dado aqui da Comissão de Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi coletada entre março de 2012 e março de 2013, portanto, um ano. Apontou a superlotação nas unidades de internação do Brasil, em 287 unidades, do total de 321 existentes no Brasil. Quer dizer, a realidade desses jovens, desses adolescentes, está muito parecida com o dos presos nos presídios, né? Claro, e todo esse arquétipo jurídico que eu falei aqui aponta num norte. A internação, a privação de liberdade é a última das medidas. É a última, porque você precisa institucionalizar uma política que, por exemplo, garanta a aplicação de medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E para isso, você precisa ter o quê? Uma política estadual articulada com os municípios. Não adianta construir unidade de internação. Quantas você for construir, quantas ficarão lotadas? Porque a cultura ainda que prevalece, como muito bem disse o deputado Robson Leite, é a cultura da internação. É a cultura de responder com violência, outra violência. E a privação de liberdade é a mais gravosa das medidas. Então o que você tem que fazer é estimular os municípios. Estimular os municípios para que eles implantem nas suas cidades medidas socioeducativas de privação de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida. Porque o que acontece hoje no Rio de Janeiro é o seguinte: um menino que pratique um ato infracional, que seja considerado grave, ou que ele seja reincidente, vamos dizer que ele tenha furtado uma galinha, 2 galinhas, 3 atos infracionais da mesma natureza. O estatuto autoriza o juiz a aplicar uma internação. Vamos dizer que esse menino ele seja de Varriçai, da cidade de Varriçai, ou seja, da cidade de Cantagalo. Esse menino será trazido para a capital. E aí se inicia uma trajetória de criminalização, como muito bem foi dito aqui pelo deputado Robson Leite, que vai culminar onde? Que vai terminar onde? Ou termina no sistema prisional, ou termina nos índices de letalidade contra jovens, que inclusive é um outro tema que a gente poderia voltar aqui e falar sobre a questão da ameaça de morte de crianças e adolescentes, que hoje é um dos problemas mais centrais na agenda da criança e do adolescente. Essa informação que você acabou de dar, Carlos, no meu ponto de vista, aponta para uma necessidade de um programa que não só dê estudo para esse jovem, não é, deputado, mas também ajude-o a arrumar um emprego, por exemplo. Eu acho que são 2 pontos que seriam muito bons e são possíveis para a ressocialização desse jovem, desse adolescente, não? Sem dúvida. Nós temos dados que nos preocupam, dados que muito assim, nos deixam chocados, inclusive, com a ausência de uma construção de uma política que seja diferenciada daquilo que você, evidentemente, tem visto. É importante citar que, assim, às vezes a opinião pública ela pode levar a uma concepção equivocada sobre alguns temas. Tem um filme que eu ultimamente tenho assistido muito, que é o filme que conta a história do presidente Lincoln, e mostrou a dificuldade que ele teve frente à sociedade americana da época para abolir a escravatura. E alguns argumentos colocados, ele fez um enfrentamento à opinião pública, inclusive. E a história mostrou que ele estava coberto de razão. Não é à toa que até hoje é colocado como um dos homens públicos mais importantes da história da humanidade. Fez um enfrentamento à opinião pública para mudar uma concepção que hoje para nós é ponto pacífico, né? O que é a escravidão. E evidentemente que naquela época não era assim. Havia argumentos do tipo, por exemplo, o que fazer em termos de socialização daqueles que seriam libertados em termos da escravidão. E em função disso justificava a manutenção da escravidão. Salvo a proporção, é muito similar hoje quando você fala dessa, entre aspas, que está na sociedade incutida, de certa forma, até por alguns políticos conservadores, de que você tem que realmente criminalizar esses jovens para aí sim corrigir. De forma alguma, você tem que construir oportunidade. Esse é o debate que tem que ser feito. Tem que ter uma política séria de juventude. Você tem hoje uma Secretaria Nacional que faz um trabalho importante, sou fã do trabalho da Secretaria Nacional. Agora, a gente percebe uma clara dificuldade, não apenas nos estados, né, em
em alguns estados, como também nos municípios, de não fazer essa articulação. O governo federal não faz, eu sou testemunha disso, não faz nenhum tipo de seleção de acordo com o governo que administra a cidade, muito pelo contrário. Inclusive, alguns projetos muito exitosos têm sido feitos como, vamos dizer assim, tido como exemplo do governo federal, da Secretaria de Juventude, com prefeituras administradas pela oposição a nível nacional e que têm parcerias fantásticas nesse sentido. Né? O que mostra a importância, assim, de se construir a articulação republicana, institucional, independente de coloração partidária, e a gente não vê isso, por exemplo, aqui em algumas prefeituras no Rio de Janeiro. O Carlos colocou muito bem, essa relação das prefeituras ela é decisiva, as pessoas vivem na cidade. A efetividade da política pública a nível nacional se dá nessa correlação com as prefeituras. Às vezes falta nas prefeituras gente para escrever um projeto. O dinheiro está liberado, você não consegue executar o orçamento, porque nas prefeituras não tem quem escreva um projeto com relação a essa questão da juventude, na construção de oportunidades. Até mesmo curso técnico, está aí o Pronatec, só que para chegar a isso, as prefeituras são decisivas. E, a meu ver, o governo do estado poderia ser esse grande, vamos dizer assim, elo que vai não apenas fazer essa ligação, mas, sobretudo, fazer um incentivo, o fomento, disponibilizando profissionais, disponibilizando pessoas. Tem a Petrobras, olha aí, a Petrobras tem escritórios de projetos que fazem parcerias com o município através de seus projetos sociais, que ajuda mais do que o próprio Estado na construção de políticas nesse sentido. Obrigado, deputado. Nosso programa está chegando ao fim. Carlos, por favor, uma última consideração também sobre o tema. Agora, no final do mês de outubro, saiu uma decisão da Vara da Juventude aqui do Rio de Janeiro, que, apreciando uma ação civil pública do qual nós fomos autores, um projeto legal, julgou procedente o nosso pedido. Essa ação civil pública tinha como pedido para que os adolescentes dentro das unidades de internação não fossem chamados por número, mas fossem chamados pelos seus nomes. Então, ainda em pleno século XXI, no ano de 2013, nós temos que utilizar do recurso da ação judicial para que os meninos que estão sendo levados às unidades de internação sejam chamados pelos próprios nomes. Eu acho que ainda há muito o que fazer antes de se falar em redução da maioridade penal. Muito obrigado, Carlos Nicodemos, pela sua participação aqui no Alerj Debate. Eu que agradeço. Deputado Robson Leite também, te agradeço muito. E se você quiser assistir novamente essa ou qualquer outra edição do Alerj Debate, é bem simples. Basta acessar o nosso site www.tvalerj.tv ou agora também entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é faleconosco@tvalerj.tv. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Alerj, o canal do povo fluminense.